Olá, nesse vídeo nós vamos falar a respeito do ICMS e quais são as principais legislações relacionadas ao ICMS. Interessante pensar em relação ao ICMS é que o ICMS, para mim, que atuo na área tributária há 15 anos, é o tributo mais complexo do país. Então eu sei que, por exemplo, nós temos tributação de importação e exportação, são tributos, mas o problema da importação e exportação é que eles são tributos bem específicos. Se você não atua na área de importação e exportação, dificilmente você terá qualquer tipo de contato com esses tributos. Agora o ICMS não, o ICMS ele é um tributo que envolve o comércio, envolve as indústrias, então, e ele é interessante porque ele tem diferentes aspectos. Então, se você for olhar o regulamento do ICMS, você vai encontrar vários artigos sobre várias operações, o que você deve fazer, e pode ser que a sua situação não esteja descrita no regulamento do ICMS. Então, olha só que complexo. Eu tenho uma legislação gigantesca, mas que não cobre todas as situações. Então, é interessante a gente saber qual é a hierarquia em relação à legislação tributária relacionada ao ISS. O que a gente tem aí de principais legislações? Nós temos primeiro a Constituição Federal de 1988, que ela diz o seguinte: a quem compete cobrar o imposto sobre circulação de mercadoria? Aos estados. Então, o ICMS ele é um imposto, ele é um tributo, né? Mais especificamente ele é um imposto, o imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. E aí a gente faz um parênteses, porque o que seria esse serviço? Seriam serviços de telecomunicação e transporte. Então, quando eu falo imposto sobre circulação de mercadoria, seja comércio ou indústria, e serviço, eu estou falando de telecomunicação e de transporte. A lei complementar 87, que é o que a gente chama de lei Candir, ela é a lei geral do ICMS. Então, ela é uma lei federal que vem estabelecendo aí, igual a lei complementar 116 é a lei geral do ISS, nós temos uma lei geral do ICMS, que é a lei complementar 87. Ela vem tentando organizar aí de que forma vai ser feita a tributação por parte dos estados. É interessante lembrar o seguinte: os estados têm autonomia para fazer a tributação, mas essa autonomia não pode ferir a Lei Complementar 87. Por que nas principais legislações a gente tem a Lei Complementar 116? Porque na Lei Complementar 116 nós temos uma lista de serviços sobre os quais vai incidir o ISS. Então, se é um serviço e ele não está na lista da Lei Complementar 116, você tem que verificar se não há incidência de ICMS sobre esse serviço. Nós temos aí a Lei Complementar 24 de 75, que é relacionada aos convênios do ICMS. Cada estado tem uma lei ordinária, tá? Falando de como será feita a tributação do ICMS no estado. Além disso, nós temos os decretos estaduais e as normas complementares. Como o próprio nome diz, é uma norma que complementa o decreto, vem tentando dizer aí pra gente como vai ser feito essa tributação de ICMS. Então, o objetivo dos vídeos relacionados ao ICMS é falar de aspectos gerais, aspectos que são comuns a todos os estados da federação. Claro que eu sou uma empresa contribuinte do ICMS e eu atuo em 4 estados diferentes. Você vai ter que entender minimamente a legislação dos 4 estados. É muito mais fácil, né, entre aspas, você lidar com a tributação federal. Por exemplo, IPI. O IPI, a legislação é a mesma para todo o território nacional. Claro que eu tenho isenções, eu tenho alguns benefícios, mas eu tenho uma lei federal que cobre todo o território. O ICMS não. Cada estado tem a sua autonomia para tributar. Mas isso nos leva aos princípios relacionados ao ICMS. Então, eu tenho a hierarquia aqui das leis do ICMS, de que forma isso será feito, e nós temos os princípios relacionados aí ao ICMS. Primeiro, o ICMS é um imposto seletivo. O
que quer dizer imposto seletivo? Quer dizer que a alíquota vai variar de acordo com a essencialidade do produto. Quanto mais essencial o produto, menor é a alíquota do ICMS. Ou não há incidência, por exemplo, do ICMS. Digamos, por exemplo, arroz e feijão fazem parte, né, da cesta básica. Vai ter a incidência de ICMS? O arroz, ele é a base da alimentação do brasileiro. Ok, não haveria incidência do ICMS. Agora, um PlayStation, né, um videogame de última geração, vai ter incidência do ICMS? Sim. A alíquota vai ser maior ou menor? Aí você pode dizer assim, não, mas o PlayStation é essencial para mim. Não, é essencial para você, é um lazer para você. Talvez seja um instrumento de trabalho se você for um gamer. Mas você não vai morrer se você não tiver um PlayStation. Isso não compromete a sua saúde, a sua integridade física. Então, o imposto da seletividade, ele está relacionado a isso, a essencialidade do produto. Mais um detalhe, a essencialidade determinada pelo governo, não é o que você julga como essencial. Ele também é um imposto não cumulativo, ou seja, nós vamos ter um vídeo falando especificamente de não cumulatividade, mas é um imposto em que eu tomo crédito, né, o ICMS pago pelos meus fornecedores, desde que eu seja contribuinte do ICMS. Eu tenho direito a tomar esse crédito, a gente explica isso detalhadamente num vídeo a respeito dos créditos. Princípio da incidência da mercadoria, então, se há saída da mercadoria, há incidência do ICMS, há o fato gerador do ICMS, a não ser que a legislação diga em contrário. E aí a gente cria um problema, porque a gente tem existia uma briga que se eu transportasse uma mercadoria da matriz para a filial, eu já deveria pagar o ICMS. Sendo que não houve a troca do estabelecimento, mas não houve a troca do proprietário. A titularidade permanecia para a mesma pessoa jurídica. Então, se não houve a venda, né, falando numa linguagem mais simples, e se eu não recebi por essa saída da mercadoria da matriz para a filial, não deveria haver a incidência do ICMS. Mas antes havia o entendimento que sim, circulou a mercadoria, já há o fato gerador, portanto já há necessidade do recolhimento do ICMS. Princípio da incidência múltipla, então, por exemplo, se eu faço extração de minério e esse minério vai para a indústria faz peça de automóvel, que manda para a montadora, que vende o carro, em todos os processos haverá a incidência do ICMS. Então é uma incidência múltipla. Não começa só lá na origem e quando chega ao consumidor final acabou, já foi pago. Não, vai passando por toda a cadeia, por todos os processos, a cobrança do ICMS. Princípio documental, se eu transporto, por exemplo, imobilizado, eu vou me mudar, eu deveria ter a documentação, o correto é que eu faça uma nota fiscal dizendo que aquelas cadeiras, mesas, computadores estão saindo do endereço X e indo para o endereço Y. Há incidência de ICMS sobre isso? Não há incidência. Mas eu devo fazer a nota fiscal de saída do meu imobilizado? Sim. Devo. Por quê? Porque eu estou saindo de um estabelecimento com o meu imobilizado e indo para o outro. Inclusive, no outro estabelecimento, eu preciso dar entrada na contabilidade desse imobilizado. E por último aí, o princípio da escrituração. O princípio da escrituração está relacionado a, se eu tenho notas fiscais, eu preciso escriturar essas notas fiscais. Então, prazo de fiscalização, 5 anos. Ok? Então, com isso, a gente encerra essa questão da legislação tributária do ICMS, as principais legislações relacionadas ao ICMS.